Galera, uma outra coisa que me perguntam muito é como é que eu nivelo as pedras de afiação. E na verdade isso é um erro que muita gente comete primeiro porque não nivelam as pedras e segundo porque não sabem como fazê-lo. Então aqui eu vou passar uma dica rápida, fácil, barata. Vocês estão vendo que aqui é o balcão da minha cozinha, tá? Aqui eu tenho uma lixa d'água de grão 800, tá? E aqui eu tenho uma pedra de grão 2000. A regra, digamos assim, é que a gente vai usar uma lixa que seja metade até um terço da graduação da nossa pedra. Então, como aqui eu tenho uma pedra 2000, aqui eu vou usar uma lixa 800, mas poderia usar uma 600 também de boa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um lápis aqui, um lápis comum, tá? E eu vou fazer uma grade aqui, ó, na minha pedra, tá? Coisa bem simples, tá? Bem infantil até. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pouco d'água, vou molhar aqui a minha lixa, por isso que é bom a gente fazer isso em cima da pia da cozinha, tá? E eu vou pegar agora aqui a minha pedra, ó, é uma Shepton 2000, e eu vou começar a trabalhar ela aqui em cima dessa lixa. Para quê? Para aplainar ela, e claro que isso já vai ter uma outra função, que é de expor novos abrasivos aqui, para, digamos assim, devolver a faca, a pedra, o poder de corte dela, né, o poder de remoção de aço dela. Então a gente vai trabalhando aqui, trabalha esse aqui mesmo que vocês estão vendo. Rapidamente a lixa vai parar de comer a pedra, então vocês vão procurando outros pedaços da lixa, tá? O que isso aqui me mostra, ó? Vocês vejam que nesse trabalho já foi removido o lápis aqui das pontas e aqui no meio eu ainda tenho aquele risquinho ali. Ou seja, o que isso me diz? Me diz que o meio da minha pedra está um pouco mais baixo que as pontas, ou seja, é normal, a gente sempre acaba trabalhando mais aqui no meio da pedra. Então, eu vou continuar o trabalho e vou encerrar por aqui para não ficar muito comprido, mas é só a repetição disso que vocês viram aqui. E aí, tá curtindo a lista até aqui? Eu vou aproveitar o momento e vou te convidar, se tiver interesse de ter um encontro comigo e eu conseguir ver os teus movimentos, ver o jeito que tu tá fazendo e conseguir te orientar. Vai ser um prazer te dar uma aula de afiação. A aula é ao vivo, tá? A gente se encontra, marcamos um dia e um horário, a gente se encontra ou presencialmente ou de forma online e eu reviso a tua técnica, te ensino, te mando material, reviso tudo contigo e olha, até hoje não teve ninguém que não tenha melhorado muito de nível depois dessa aula, depois desse curso. Então eu te convido, se tiver interesse em melhorar a tua técnica, me chama que a gente combina, certo? Falando então do sétimo erro, que é o mais comum não, mas é muito comum, é a pessoa não avaliar o formato da faca. Vocês já vão ver o que eu estou falando. Aqui a gente tem uma faca ocidental. Nela a gente tem aqui o meio do cabo, ó, e se eu fizer uma linha reta ele vai encontrar com a ponta, ou seja, a ponta está alinhada com o cabo, é uma ponta alta, tá? Aqui eu tenho uma Gyuto, uma faca chefe oriental, onde se eu vier do meio do cabo e fizer uma linha reta, ó, eu vou vir parar aqui, ó, ou seja, a ponta está deslocada para baixo. Ela é uma ponta mediana, ela está alinhada mais ou menos com a parte de baixo do cabo, ó. E existem outras facas orientais ainda, como essa pequena Kiritsuki aqui, onde a ponta está totalmente alinhada quase com o calcanhar da lâmina, né? Então eu não posso colocar essas três facas, posicionar essas três facas da mesma forma na pedra, é impossível. Eu não vou ter um bom resultado. Por exemplo, essa lâmina aqui, ó, eu posso fazer um movimento, ó, eu estou fazendo um movimento onde eu levanto pouco essa lâmina e eu tô com ela inteira em contato com a pedra, do calcanhar até a ponta, ó. Eu dou uma mini levantadinha. Essa aqui, ó, eu já preciso fazer um movimento final aqui um pouco diferente, ó. Eu já vou levantar um pouquinho a minha mão para ter um contato correto dela com a pedra. Por quê? Porque eu preciso preservar esse ângulo aqui. Agora, nesse tipo de faca aqui, que é a mais comum, eu preciso levantar bastante a minha mão e vocês vão ver.
Ó, se eu fizer assim, ó, a ponta tá no ar, ó. Ó, a ponta tá no ar. Então eu preciso levantar essa faca, ó, para que essa ponta tenha um contato correto com a pedra. Ó, a minha mão como tá alta. Então eu vou precisar de um movimento diferente para atingir de maneira correta um formato diferente de lâmina. Muita gente não se liga nisso e é batata que o resultado da afiação muda completamente. Se não a faca ficar mais afiada, pelo menos não vai ser modificada a ponta aqui, que acontece muito também. Pessoal, o erro de número 8 é a gente não conhecer as nossas pedras. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem dois tipos de pedras basicamente. As pedras Splash and Go, que são as pedras que não absorvem água, a gente não precisa deixá-las submersas. E as pedras que precisam ficar submersas. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho uma pedra Splash and Go, é uma pedra da Shepton, tá? Eu vou colocá-la na água e vocês vão ver uma coisa, ó. Tá vendo que ela não ficou soltando bolhas? Ela não absorve água. Então não adianta eu deixar ela na água e é por isso que ela é Splash and Go. Eu coloco um pouquinho de água aqui em cima e já posso sair trabalhando. Por outro lado, quando eu pego uma pedra que é de submersão, como essa Tramontina aqui, por exemplo, vocês vão ver o que acontece, ó. Ó, tá vendo que ela tá absorvendo água? Essas bolhas que ela tá soltando é porque tem ar dentro da pedra, ela é porosa e ela tá absorvendo água. Então eu só posso passar a trabalhar com ela, usar essa pedra depois que ela parar de soltar essas bolhas, que daí eu sei que ela vai estar encharcada o suficiente e aí eu vou seguir o meu trabalho, né, e ir acrescentando água na medida em que for necessário. É muito importante as pedras estarem úmidas, porque isso melhora o trabalho, deixa mais agradável, lubrifica, né? E além disso também evita que a gente eventualmente acabe respirando algum pó que essas pedras soltem durante o processo de afiação, caso elas estejam secas, né? Então é até um benefício para a nossa saúde, certo? Fica de olho que o próximo erro é muito comum e muito grave. Agora a gente vai falar do 9º erro, que eu acho que é a cereja do bolo. Eu acho que é a estrela dessa lista, com certeza, e eu deixei mais pro final, porque senão o pessoal já sai do vídeo depois de ver a primeira dica, né? Fica até o final, gente, valoriza o trabalho da gente. Esse erro é a pessoa não trabalhar o suficiente até criar a rebarba. A pessoa começa a trabalhar aqui, trabalha um pouco a faca dela, trabalha um pouquinho de um lado, vira a faca, trabalha um pouco do outro, né? E acha que já tá bom, passa a mão aqui, tá legal, já tá bom. Então meu trabalho tá pronto. E isso é uma inverdade. Por quê? Porque qual é a importância da rebarba? Por que a gente não pode negligenciar a rebarba? Porque a rebarba, ela é um atestado, gente, tá? Quando a gente cria a rebarba, o que a gente fez? A gente está trabalhando aqui, ó, uma face dessa faca, e o que vai acontecer? Quando eu tiver trabalhado o suficiente, ou seja, que eu tinha um fio redondo, não uma parábola, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar metal de um lado, tirar metal do outro, para que isso aqui tenha uma intersecção de planos. Então eu tinha isso aqui. Quando eu trabalhar esse lado aqui o suficiente, ó, ele vai fazer isso aqui, ó, e um pouquinho de metal vai cruzar para cá, tá? Então a rebarba, ela é um atestado de que esse primeiro lado aqui eu já trabalhei o suficiente. Então agora eu vou trabalhar o segundo lado. Eu vou deixar uma foto aí microscópica para vocês terem uma ideia de como é que é uma rebarba olhando no microscópio, e talvez fique mais claro isso que eu estou dizendo e vocês vão entender a importância da rebarba e porque você sempre tem que perseguir a rebarba, tá? A rebarba, ela vai sempre surgir do lado contrário, ou seja, se vocês estão trabalhando dessa face da faca, ela vai surgir aqui em cima, ok? E o último erro, o erro de número 10, é quando a pessoa passa rápido demais de uma pedra para outra. Ela imagina na cabeça dela uma progressão lá, digamos, eu vou usar uma pedra 500 e uma 2000. Ela vai lá, trabalha um pouco na 500,
né? E ela não se certifica de que o trabalho feito na 500 já está completo. Então, a gente só pode passar para a próxima pedra quando o nosso trabalho já foi concluído nessa pedra aqui atual. Ou seja, como é que eu me certifico disso? Eu estou aqui trabalhando na 500, né? E eu já quero muito rapidamente passar para 2000, né? Para fazer aqui o meu trabalho na 2000. Mas eu não posso ir direto assim. O que eu tenho que fazer? Eu preciso, saindo da 500, eu preciso pegar um papel, preciso pegar algum outro meio de testar esse fio, seja lá o meio que a pessoa acha conveniente, se é cortar papel, se é cortar um determinado alimento. Tem gente que gosta de ver se a faca prende na unha, enfim, tem 50 maneiras diferentes. A pessoa tem que sair da pedra primeira que ela está usando e a faca tem que estar cortante. Ou seja, se na 500, na 200, na 1000, não importa qual é a pedra que eu comecei, quando eu for sair daqui para cá, a minha faca já tem que estar bem cortante. Se eu não fiz um bom trabalho nessa primeira pedra, eu não vou consertar ele na segunda. Eu já tenho que estar com uma faca muito cortante na primeira pedra que eu estou usando, aí sim para partir para a segunda pedra, para modificar esse fio e chegar mais perto daquele resultado que eu imagino. Mas sempre tendo certeza de que cada passo do caminho está correto. Aliás, aí fica uma dica para o pessoal que gosta de usar meia dúzia de pedras para afiar uma faca, 10 pedras, tem gente que usa. Né? Quanto mais processos a gente cria, mais fácil é em algum ponto ali a gente cometer um erro. Então eu já padeci dessa condição. No começo eu adorava usar 4, 5, 8 pedras para afiar uma faca. Hoje em dia eu gosto de usar 2, 3 no máximo. Isso quando eu não uso só uma. Eu uso demais essa 2000, uso muito essa 500. E a gente vai progredindo e a gente vai vendo que cada vez a gente precisa de menos coisas. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Espero ter colaborado. Não se esqueçam de entrar em contato para a gente marcar aquela aula, é muito importante, faz bastante diferença. Né? Eu ainda também dou assistência após a aula, não é só esse encontro, né? Eu presto consultoria vitalícia depois. E é isso aí, gurizada. Um abraço, fiquem com Deus.